Saudações pessoal, aqui é Roberto Pinheiro do PNBG e você está em mais uma Primeira Mordida. No vídeo de hoje vamos falar de General Orders, que é um jogo que por enquanto só tem uma temática, que é o de Segunda Guerra Mundial, né? Mas parece que em breve vai ter Japão feudal, né? Eu acho que eles estão expandindo os horizontes. Ele é um jogo do Trevor Benjamin e do David Thompson, que é o mesmo time responsável pelo Undaunted. Undaunted que foi lançado aqui como Destemidos. Então eu acho que eles pegaram esse conceito de wargame, que os dois jogos são wargame, e estão misturando com mecânicas de euro, né? Então o Undaunted é uma mistura de wargame com deck building, e aqui é uma mistura de worker placement com wargame, né? Eu acho que é uma proposta interessante e tudo mais, né? Eu joguei as 3 partidas com César, né? César me apresentou o jogo, e aí a gente jogou 3 partidas, não foram seguidas, né? Acho que foi uma no dia, outra no outro dia, e outra em outro dia, ou então 2 no mesmo dia, não sei. Eu sei que eu joguei 3 partidas do jogo. E eu joguei 3 partidas porque eu queria jogar os dois lados, né? E terminou que a gente jogou o primeiro lado, tudo ok. O segundo lado deu alguns engajos lá. E aí a gente terminou que foi jogar uma terceira Outra vez para garantir que tinha jogado tudo corretamente, né? Então deu certo, né? Vim aqui ainda com primeiras impressões, porque basicamente eu joguei cada mapa uma vez. O jogo tem 2 mapas diferentes, que é a frente e verso. Mas como é que o jogo funciona, né? Então, ele funciona como uma alocação de trabalhadores. Todo turno você posiciona um trabalhador, faz uma ação, seu oponente faz o mesmo e fica alternando assim, até vocês terem posicionado todos os bonequinhos, né? Todos os pinos lá que você tem. As ações envolvem uma série de coisas, eu vou só citar algumas por cima, assim, já que, né, esse vídeo não é uma explicação do jogo, né? E você pode colocar um pino para mover tropas para um local, e aí, consequentemente, realizar um ataque e tal. Você pode colocar um pino para atirar com a metralhadora que tem lá no seu terreno, atira até 3 de distância, e aí você rola dados para matar o oponente e tudo mais. Você pode colocar, isso é tudo no mapa, certo? Você pode colocar o pino aí, dependendo do mapa, né? Se for a frente ou o verso. Você tem lá queda de paraquedas, que por algum motivo obscuro. Aí no mapa que não tem avião, então no mapa que tem avião não tem paraquedas. Né? Vai entender. E no mapa que tem avião tem bombardeio. Então você tem, aí tem algumas opções aí. E além disso, tem um tabuleiro lateral que também tem espaço de alocação, que você pode ou pegar carta, ou colocar mais tropa, ou colocar mais avião, né? Ou fazer alguma outra coisa que eu não vou lembrar agora. E aí você está dominando áreas no tabuleiro. Algumas áreas dão habilidade. Então, por exemplo, você pode pegar uma área que quando você pega uma carta, você compra uma carta a mais, né? Então tem habilidades no tabuleiro que é aleatório em toda a partida, então também pode garantir alguma rejogabilidade, né? Eu achei o jogo que ele tem um fluxo relativamente simples, né? É de boas. Só que aí, como eu falei, em algumas exceções, alguns negócios gerou engajamento na segunda partida, especialmente do lado assimétrico, porque entram mais regras que aí você vai ter que entender melhor e tal, e às vezes a gente pode confundir algumas coisinhas porque está acostumado com o outro lado, né? Mas aí, passado isso, eu acho que o jogo flui bem e não tem muito mistério, não. É bem direto assim, e você tem que memorizar, tipo, eu rolo tantos dados, não sei o quê, mas depois do tempo fica ok. E a interação das cartas às vezes pode ser confusa, mas aí uma vez que você já jogou uma vez ou duas, você já sabe tudo, já está tudo bem acimentado na sua cabeça. Então não acho que o jogo seja complexo, nem nada do tipo, né? Só que aí o que acontece? Achei que é vantajoso os lados por conta da rejogabilidade, né? Só que eu achei o lado simétrico melhor do que o assimétrico. O que é esquisito, mas deve ser o abstrato, né? O jogador de abstrato dentro de mim, porque eu acho o outro lado injusto, né? O lado assimétrico. Basicamente porque ele dá papéis aos jogadores, ou ao menos foi assim que eu senti. O amarelo é defensivo e o azul é ofensivo. Então se o amarelo quiser atacar, ele vai perder. E se o azul quiser defender, ele vai perder, sabe? Então, meio que força o jogo a ter uma dinâmica específica. Talvez eu esteja enganado, né? Só joguei uma partida, na verdade, joguei 2, mas uma foi meio, né? Aí só tô contando uma, né? Então tem esse probleminha aí. E eu achei as cartas claramente desbalanceadas. Assim. Tem cartas que são mais úteis do que outras, enquanto que outras são mais pontuais, muito específicas, né? Às vezes você nem consegue usar ela para a habilidade dela. Aí, para resolver isso um pouco, toda carta ela tem a possibilidade de você usar ela para rejogar dados, né? Então, pode ser vantajoso para você ter muitas cartas para poder rejogar os dados lá, mas aí é uma mitigação de sorte que eu não achei tão interessante. Porque você pode rolar os dados, tirar lá 2 sucessos. Aí você rola e tira só um sucesso. Então, pode ser até ruim para você. Deveria ter alguma opção de melhorar um dado, não sei, né? Para garantir que a carta tivesse um uso útil, né? Bom, minha opinião aí. E aí, o que é que eu achei do jogo, né? Já falei os prós e contras bem rapidamente. Para concluir, né? Eu achei que o jogo beneficia muito a defesa, então é mais fácil você vencer
segurando as coisas no tabuleiro, porque você pode vencer de duas maneiras, né? Ou você vence ao final das 4 rodadas tendo mais pontos que o jogador, isto é, controlando os locais no tabuleiro que dão mais pontos e tudo mais, ou você juntar mais pontos, né? Etc. E a outra condição é você invadir, destruir as peças do território base do oponente. É muito difícil fazer isso. Muito difícil mesmo. Eu tentei, né? E é muito difícil, e aí termina que eu não consigo, se eu investir muito nisso, eu não consigo me recuperar para garantir territórios bons e ganhar da outra maneira. Então o jogo meio que força você a escolher uma das duas maneiras e full, né, totalmente dentro daquela estratégia e não poder desviar dela. Mas aí tudo bem isso aí ser assim, mas em consequência eu acho que defesa é sempre muito mais fácil. E é mais fácil porque é mais forte. Eu não falei, mas quando você ataca um local, o defensor joga um dado e além disso as tropas se matam. Uma para uma. Então o cara que está jogando dado ele tem a vantagem, porque ele pode matar 0, 1 ou 2. Se ele matou 1 ou 2, o trade-off já foi melhor para ele. E além disso, para você fazer isso, você gastou uma ação. Então, tipo, não faz nem sentido atacar para invadir as coisas e não sei ganhar ponto. Porque tem um custo elevado para isso, né? Então achei que você se invadir um local que vale muito ponto e se defender ali é melhor do que você ficar expandindo para locais menos melhores, né? E querer invadir a base do oponente, porque você vai ter que passar por uma série né? Tem que passar por um funil. E se o cara cortar o seu abastecimento, isso é, se você cortar a sua cadeia de peças, você perde abastecimento, que ele chama lá, e ele não pode ficar fazendo ações naquele local que você está distante, porque está longe da sua base, não tá conectado à sua base. Então tem uma série de problemas de você avançar, e eu achei isso muito chato, né? Gera uma dinâmica de jogo que é de turtling, né? Que é você se fechar na sua casquinha, ou então avançar bem pouquinho, se fechar, avançar bem pouquinho, né? E ficar nessa. Então deixa de ser um jogo emocionante e vira um jogo chato, enfadonho, né? Porque não há incentivo para essa vitória de tomar um espaço do adversário. É muito complicado, muito custoso, né? Então termina que não vale a pena, e como eu falei, não dá para fazer os dois, né? Então, resumindo, apesar de eu ter gostado até um pouco da ideia do jogo, porque é interessante a mistura de wargame com worker placement, eu acho que ele pecou em ser um jogo divertido, né? Se ele é um jogo de conflito 1x1, era para ser mais envolvente, mais divertido, mas ele é um jogo muito de invadir as coisas boas, segurar, invadir e segurar. E aí bota muito bonequinho lá para o oponente não conseguir nem invadir. Porque chega um momento que é impossível o cara invadir os locais, né? Pelo menos numa jogada só. Ele vai ter que gastar 2, 3 jogadas para conseguir invadir aquele local, né? Então não compensa. Enquanto isso você só fez uma ação, que é de colocar mais tropa, sabe? Então para mim é isso que atrapalhou o jogo. Eu quando joguei a primeira vez até achei interessante. Pensei, será que isso aqui pode ter mais coisa? Mas aí a segunda vez baixou bastante. E aí a terceira vez melhorou um pouquinho, mas ainda assim eu percebi que de fato beneficia a defesa. Lógico que são percepções de uma primeira partida, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. O vídeo apresentado não explica o jogo. Caso deseje entender o jogo, o manual deverá ser consultado.